A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14, está escrito que não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Nós devemos entender que os conselhos, por vezes, é uma voz de Deus falando conosco. Por vezes, Deus está usando pessoas para nos aconselhar. E por que não dizer, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele é conhecido na Bíblia, em Isaías capítulo 9, versículo 6, como aquele que é conselheiro. Jesus Cristo, cada vez que nós lemos a sua palavra, que nós buscamos a sua direção em oração, ele também nos dá conselhos, e quando nós ouvimos estes conselhos, nós somos bem-sucedidos. Mas eu quero falar neste momento, nesta oportunidade, sobre os riscos que nós corremos quando nós escutamos conselheiros que não são tementes a Deus e que estão falando algo que Deus não aprova. A palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 10, a respeito da divisão do reino de Israel. Quando o rei Salomão morreu, o seu filho Roboão sucedeu o seu trono, né? Passou a reinar sobre Israel. E muita gente fala da riqueza de Salomão, mas se esquecem de dizer que no final do reinado de Salomão, a carga tributária sobre o povo de Israel era altíssima. E o povo, então, com a morte de Salomão, procurou o novo rei para tentar amenizar esta carga tributária, para tentar baixar os tributos. E este novo rei, ele consultou os idosos, os homens mais experientes do reino, e estes homens deram a ele um conselho prudente. Eles disseram para ele: olha, rei, se o senhor servir este povo, se o senhor atender o que este povo está pedindo agora, no futuro este povo vai te servir com alegria. Mas não contente com aquele conselho, diz a Bíblia que Roboão foi consultar os jovens que havia crescido com ele, os jovens que conviviam com ele. E aí está o grande problema nesta passagem bíblica, porque Roboão era uma pessoa que não tinha assim um temor a Deus, não tinha assim uma fidelidade realmente ao Senhor Deus, e por sua vez, os jovens que conviviam com ele tinham um comportamento semelhante ao dele, e por não terem um temor a Deus, não sentiam também misericórdia pelo próximo. Quando Roboão consultou esses jovens, eles disseram para ele: olha, não faça o que o povo está pedindo. Pelo contrário, mostra-se um rei ainda mais duro do que Salomão. Mostra-se um rei ainda mais enérgico do que Salomão. Diga ao povo, aí eles usam uma expressão, né? Diga ao povo que o teu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de Salomão, ou seja, o teu reino vai ser um reino ainda mais duro, ainda mais pesado, ainda mais implacável do que o reino de Salomão. Resultado, o reino se dividiu. A parte do norte de Israel seguiu a Jeroboão e o reino ali veio a se dividir, fruto de um conselho errado, de uma decisão tomada sobre um conselho errado. Tenha muito cuidado com os conselhos que você escuta. Tenha muito cuidado com as pessoas que você busca se aconselhar, porque por vezes estas pessoas vão dizer algo que realmente você quer escutar e não aquilo que você realmente precisa escutar. Tenha muito cuidado. Em primeiro lugar, nós devemos sempre buscar conselhos em Cristo, em Deus, o nosso Pai, porque está escrito lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que uma das atribuições do nosso Senhor Jesus Cristo é ser conselheiro, e ele nos aconselha pela sua palavra e também pelo seu Santo Espírito e também, em último caso, por pessoas que servem a ele e que por vezes ele usa para nos dar conselhos. Mas atenção, todos esses conselhos devem estar submetidos e devem passar pelo crivo da palavra de Deus. Seja quem for,
pode ser um homem de Deus muito conhecido. Se ele te der um conselho que não passa pelo crivo da palavra de Deus, não aceite, não siga. Agradeça a pessoa, seja educado com a pessoa, mas despreze este conselho, porque nós devemos seguir a palavra de Deus como nossa fonte, né? É a nossa inspiração, a nossa fonte de fé e prática. Louvado seja o Senhor nosso Deus com isso. Que o Senhor Jesus Cristo te ajude em suas decisões, que o Senhor Jesus Cristo venha nos ajudar através da multidão de conselhos que existe na Bíblia e que nós venhamos a tomar as decisões conforme a sua santa vontade. A sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.